Muito bem. Antes de começar, eu queria perguntar se têm alguma dúvida sobre o que falámos. Dúvidas. No final eu posso responder algumas perguntas, mas há alguma coisa que não ficasse claro do que eu disse. Pediram para fazer um reparo que é o seguinte. Nós falámos de Bitcoin, certo? Depois falámos das CBDCs e uma coisa não tem nada a ver com a outra, está bem? A tecnologia por trás é a mesma, mas o Bitcoin é exatamente o contrário das CBDCs. O Bitcoin, na realidade, promove liberdade para as pessoas terem o seu próprio sistema financeiro e serem autónomas. E por isso o Bitcoin é, na realidade, uma ameaça para aquilo que eles querem fazer. Por isso, de alguma forma, eles vão conseguir controlo total, de alguma forma. Muito bem, nós vamos continuar. E eu tentei resumir nas duas apresentações anteriores uma visão geral da sequência dos eventos finais, tá bom? Isto daria para falarmos muito mais detalhe, muito mais pormenores e muito mais tempo. Mas o importante não é nós sabermos exatamente tudo o que vai acontecer. O importante é sabermos se nós estamos realmente preparados. E hoje nós vamos ver o que é que vai acontecer ao povo de Deus durante estes acontecimentos e amanhã vamos ver como é que eu posso estar preparado para o que vai acontecer. Faz sentido? Sim? Muito bem. Então, nós já vimos que, como no passado, vamos na mesma ter 5 partes da lei dominical. Portanto, nós falámos da guarda do domingo na primeira, que era um sinal sem consequências para o povo de Deus, mas um sinal para abandonar as cidades. Vimos que a segunda será a obrigatoriedade de trabalhar ao domingo, e isso significa receber o selo de Deus ou, lembram-se? Ou a marca da besta. O terceiro, como vimos em pormenor, será o controle total sobre os bens das pessoas, ou seja, não comprar, não vender. E isso significa que o povo de Deus tem de ter maneira de sustento próprio. O quarto será então a perda da liberdade, alguns serão inclusivamente presos, e o quinto final será o decreto de morte, que não vamos ter tempo de falar, tem muitas coisas interessantes sobre o decreto de morte, como é que funciona, como é que vai ser esse último ano da história da humanidade, mas ficará para uma próxima oportunidade. Agora, estes são os principais argumentos. Tivemos já 2 horas a falar, agora uma terceira também está relacionada com a parte financeira, a parte anterior. Estamos a falar sobre estes argumentos, mas eu, antes de falar sobre a sacuditura, queria partilhar convosco aquela que vai ser e está a ser a maior arma nas mãos de Satanás para convencer as pessoas que isto é verdade. Existe uma grande arma e está precisamente profetizada em Apocalipse, no capítulo 16, do versículo 13 até o versículo 14. Já todos ouviram falar desta profecia, e esta profecia diz: e a boca do dragão, e a boca da besta, e da boca do falso profeta, vi saírem 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs. Pois são espíritos de demónios que operam sinais, os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo para os congregar para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Ok. O que é que nós sabemos destas profecias? Quem representa o dragão, a besta e o falso profeta? Sim, mas o que é que a instituição representa nesta terra? Já ouvi. Espiritismo, muito bem. Besta. Roma. Falso profeta. Protestantismo, apostatado. Ok? Certo? Com isto nós englobamos todas as religiões da Terra. Certo? Todas as religiões estão envolvidas em espiritismo, ou em protestantismo, ou em catolicismo. Está praticamente todas aqui incluídas. Certo ou errado? Mais ou menos todas, certo? Muito bem. Agora, mais, o que é que nós sabemos mais? O que é que eles vão fazer? Enviar uma mensagem para quem?
Para os reis, quem é que são os reis agora? Muito bem, os dirigentes de cada país, certo? Eles têm uma mensagem para eles. Qual é a mensagem? É a mensagem que vai... Muito bem. Então, o que é que eles precisam? Precisam de argumentos para convencer os reis de todo o... Vão conseguir convencer ou não? Sim. Já vimos mais ou menos quais são estes argumentos, sim ou não? Sim. Ok. Agora, como é que eles vão fazer isso? É através de algo semelhantes a rãs. O que é que isto quer dizer? Vamos ver? Lembram-se que a Bíblia tem um episódio que fala de rãs? Lembram-se qual é o episódio que fala de rãs? Pragas do Egito. O que é que aconteceu nessa praga? O Moisés foi ter com o faraó, mais uma vez, e disse, liberta o meu... E ele disse... Não. Então, mais uma vez ele disse, o Senhor vai ferir a terra do Egito com uma... E agora vai ser com rãs. Coitadinhas das rãs, não fazem mal nenhum. Nós na nossa casa temos um jardim, ainda grandinho, e temos lá sapos e rãs. E a minha filha pega nos sapos e anda a brincar com eles. São tão fofinhos. Ela pega neles e anda e faz festinhas. Eles fazem mal a alguns, rãs e os sapos. Hã? Não têm dentes, não têm, pelo menos em Portugal, não têm veneno. Então, era assim uma praga tão má. Como é que esta praga foi assim tão má? O que é que aconteceu? Onde é que havia as rãs? Hã? Em todo o lado. Vamos ver? Se recusares a ir, eis que ferirei com rãs em todos os teus termos. E o rio criará rãs e subirão e verão a tua casa. Agora reparem bem, vão estar aonde? No teu dormitório, teu quarto. Vão estar na tua cama, nas casas dos teus servos, sobre o teu povo, nos teus fornos, ou seja, até na cozinha havia rãs, e nas tuas amassadeiras, e as rãs subiram sobre ti e o teu povo e sobre todos os teus servos. Tentem imaginar, vocês estão na cama e estão cobertos de rãs. Levantam-se da cama, o chão está coberto de... Vão à cozinha, o que é que está na cozinha por todo lado? Saem à rua, o que é que está por todo lado? Então qual era a praga? Não eram os animais em si que faziam mal, mas era a sua quantidade. É o facto de estarem por todo lado. As pessoas estavam no quarto, estavam as rãs, na cozinha estavam as rãs, no trabalho estavam as rãs, no caminho para o trabalho estavam as rãs. Portanto, as rãs estavam presentes em todo lado. Então, este texto está-nos a querer dizer que as rãs, estes argumentos, vão estar aonde? Em todo lado. No teu quarto, na tua cozinha, no caminho para o trabalho, no trabalho, em todo lado. Então, o que é que será isto? Para nós sabermos, nós vamos primeiro direto à fonte. Não sei se sabem, mas estas ideias e estes argumentos, na realidade, provêm de onde? De uma cidade lá na Europa. Sabem qual é essa cidade? Roma. Certo? É o que diz o texto, a profecia de Apocalipse 13. Então, reparem, vamos lá. No segundo Concílio Vaticano, que foi onde foram buscar as ideias de como adaptar o movimento católico ao mundo moderno, e eles tiveram uma ideia extraordinária. Diz assim, Papa João XXIII, quem fez o segundo Concílio Vaticano, disse que esse concílio pretendia que fosse um novo Pentecostes. Uma grande experiência espiritual que reconstituiria a Igreja Católica não apenas como instituição, mas sim como um movimento evangélico dinâmico. Primeira pergunta. Algumas vezes viram um católico a fazer proselitismo? A ser um movimento evangélico? Em Portugal eu nunca vi. Mas o movimento carismático já é o... Mas este segundo concílio do Evangelho, e o que a irmã disse é verdade, mas não é o ponto que estamos a focar hoje. Segundo o Concílio do Vaticano, tinha como principal objetivo estabelecer as linhas
de pregação da doutrina católica para todo o mundo, um movimento evangélico dinâmico. E apesar de vocês nunca terem visto ninguém católico a pregar o Evangelho, a maneira como eles pregam o Evangelho é a mais eficaz do mundo. Sabiam disso? Não sabiam, pois não? É que resulta melhor. E, na realidade, as suas ideias estão a invadir todo o mundo, todos os países do mundo, e ninguém está a reparar. Mais uma vez. Mas eles próprios dizem como é que estão a fazer. Reparem como é que eles dizem. Está escrito neste decreto do concílio, portanto, eles emitiram vários decretos nesse concílio, e este é o que diz como é que eles iam propagar as suas mensagens. Reparem bem, o decreto Intermirifica, que foi aprovado em 4 de dezembro de 1963, pronunciam sobre os meios de comunicação em massa, sem julgá-los de forma moralista, mas solicitando-se a serem o quê? Admiráveis dons de Deus. Então, como é que eles pretendem evangelizar o mundo, levar as suas ideias ao mundo? É através de quê? Meios de comunicação em massa. Não interessa julgá-los de forma moralista, ou seja, eles podem passar o que eles quiserem. O que interessa é que passem as suas ideias. Agora reparem o que diz Ellen White em relação a isto. Com a imensa maré de material impresso a derramar-se constantemente do prelo, velhos e jovens formam o hábito de leitura apressada e superficial. Isto já ela dizia nesta altura. Imaginem agora. E a mente perde a sua capacidade de pensamento contínuo e vigoroso. Ademais, uma participação abundante de revistas, de livros. Ela estava a falar de quê? Dos meios de comunicação que existiam quando? Na época dela. Reparem o que é que ela diz dos meios de comunicação. À semelhança das rãs do Egito, estão se espalhando por onde? Pela terra. Não é meramente coisa banal, ociosa e enervante, mas impura e degradante. Seu efeito não consiste simplesmente em envenenar e arruinar o espírito, mas também corromper e destruir em massa. Ellen White diz que as rãs da profecia são o quê? Os meios de comunicação social. A própria fonte católica diz o quê? Que eles vão usar isso como meio de chegar aonde? A todo o mundo. E agora reparem se não é verdade a profecia. Será que os meios de comunicação social estão no nosso quarto? Na nossa cozinha? No nosso carro quando vamos para o trabalho? Será que eles não estão em todo o lado? Esta profecia está-se a cumprir nos nossos dias ou não está? Sim. E é desta maneira que Apocalipse diz que as ideias e os argumentos que vão convencer o mundo vão ser difundidas por onde? Por toda a terra. Pelos meios de comunicação social. Mais uma vez, esta profecia está-se a cumprir nos nossos dias? Neste momento, as rãs do Egito estão em todo o lado. E eu não estou a dizer que nós não podemos estar e saber o que se passa no mundo. Não é isso que eu estou a dizer. O que eu estou a dizer é que este argumento está a ser levado a todas as casas, a todos os locais e está presente na vida de todos os seres humanos. Toda a gente tem, mesmo nos países mais pobres, toda a gente literalmente tem pelo menos o quê? Alguém sabe? Um telemóvel, um celular. Todos têm. Então, esta profecia se cumprirá. E os 10 chifres que vistam 10 reis, os quais ainda não receberam o reino, mas receberão autoridade como reis por 1 hora, juntamente com a besta. E eles têm o quê? O mesmo intento. Entregarão o seu poder e autoridade à besta. Aliás, se nós formos analisar Apocalipse, ela fala de uma união religiosa, catolicismo, protestantismo, espiritismo, mas fala também de uma união civil. Reparem, apoio popular, Apocalipse 17:15. Apoio legislativo mundial, Apocalipse 18:3. Comunicação social, foi o que acabámos de ver. E mundo empresarial, por todo o Apocalipse 18. Todos terão um único pensamento, um único intento. Todos trabalharão em conjunto.
têm estes um só pensamento. Haverá um laço de união universal, uma grande harmonia, uma confederação das forças de Satanás. Assim é manifestado o mesmo poder arbitrário e opressivo quanto à liberdade religiosa, liberdade de adorar a Deus segundo os ditames da consciência, que foi manifestado pelo papado quando no passado ele perseguiu os que ousaram recusar conformar-se com os ritos e cerimónias religiosas do catolicismo. No futuro, não será nenhuma religião a perseguir o povo de Deus. Ao contrário do passado, não será nenhuma religião. Serão quem? Os poderes civis que irão provocar essa perseguição. Certo? É isso que diz a palavra de Deus? É isso que diz Apocalipse 13? A partir do versículo 11 fala de qual poder principal? Qual? Quem é que vai liderar as leis? São os Estados Unidos da América. Serão os países que irão implementar as leis. São os países que irão pôr esta autoridade. Mas as ideias vêm de onde? Vêm de Roma. Na homenagem ao papado, os Estados Unidos não estão sozinhos. A influência de Roma nos países que uma vez reconheceram o seu domínio está longe de ser destruída. No último conflito, o sábado será o ponto especial de controvérsia por toda a cristandade. Dominadores seculares e dirigentes religiosos unir-se-ão para fazer o quê? Impor a observância do domingo. Alegar-se-á que os poucos que se levantam em oposição a uma instituição da Igreja e uma lei do país não devem ser tolerados. O catolicismo no Velho Mundo e o protestantismo apostatado no Novo adotarão um procedimento análogo para com os que honrem os preceitos divinos. No meio de tudo isto, como vai reagir o povo de Deus? O que é que vai acontecer quando começar a haver pressão sobre cada um dos elementos do povo de Deus para que se decidam de que lado quer estar? Acham que vai ser uma altura pacífica? Neste momento se cumprirá uma profecia do Velho Testamento. Não sei se conhecem a profecia de Amós, capítulo 9, versículo 9. Conhecem esta profecia? De certeza que já ouviram falar. Diz assim, agora vamos ler isto no contexto dos eventos finais. Diz assim, pois eis que darei ordem. E vou fazer o quê? Primeira pergunta. Sacudirei a casa de Israel. Quem é a casa de Israel no tempo do fim? Muito bem, está certo. Em quantos países? Num, dois, todos. Não há dúvidas, pois não? Todas as nações. Então, quantas nações vão aceitar estes argumentos, vão implementar leis? Todas. Assim como se sacode o grão no crivo, na peneira. Na minha terra diz peneira, não sei se chama aqui também. Sim? Agora reparem nesta profecia maravilhosa que este texto nos diz. Diz assim, reparem, todavia não cairá sobre a terra um único grão. Um único. Os verdadeiros filhos de Deus, os escolhidos, a árvore de Apocalipse 7 vai se manter como? De pé. Amém? Amém? Muitas pessoas dizem, quando é que chega a altura de eu sair da igreja? Essa altura, segundo a profecia, não chega. Reparem bem o que é que vai acontecer ao povo de Deus. Lembra-se da pergunta que eu fiz na primeira mensagem? Os que estiveram cá. Eu disse assim, quem é que nós somos? Somos os que guardam os mandamentos de Deus e têm testemunho de Jesus, conforme Apocalipse 12 e Apocalipse 14, ou somos a igreja de Laodiceia do capítulo 3? Lembra-se da pergunta? E lembra-se qual é a resposta? Quem é que nós somos hoje? Laodiceia. Certo? Muito bem. Agora tenho que fazer outra pergunta. Então, se nós somos Laodiceia, e se a Bíblia fala em Apocalipse 14 que vai haver um povo no qual na sua boca não se achou engano,
porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus, tem que haver alguma coisa que tem que acontecer para que Laodiceia se transforme em quê? Nestes aqui, certo? Concordam comigo ou não? Sim? Certeza? Então nós vamos olhar um pouco para a estrutura do livro do Apocalipse. Nós somos apresentados como igreja de Laodiceia, mas no centro do livro do Apocalipse, e o livro do Apocalipse é composto por quantas visões de João? Quantas? Quantas visões de João? Se fosse em Daniel, se calhar vocês sabiam. Apocalipse, quantas visões são? São 8 visões. Primeira visão, qual é? Visão das 7 igrejas. Segunda visão, qual é? 7 selos. Terceira visão, qual é? 7. Muito bem. Quarta visão. 7 cenas do grande conflito. Que é onde está Apocalipse 13, Apocalipse 14. Começa no Apocalipse 12. Quinta visão, qual é? Temos de estudar o livro do Apocalipse juntos. Quinta visão, 7 últimas pragas. Estas visões são muito importantes, irmãos. Na primeira visão, já agora, o Apocalipse é sobre Jesus Cristo. Tudo no Apocalipse é sobre Jesus Cristo. Primeira visão apresenta Cristo onde? No meio das luzes, certo? Dos candeeiros. É uma representação de quê? De um lugar no santuário, que é o quê? Lugar santo, mais precisamente do quê? Candelabro. E Cristo é apresentado no seu ministério, qual? Sumo sacerdote. Na segunda visão, Jesus também aparece no santuário e é apresentado na sua função como Rei do Universo. A cena Apocalipse 4 e 5 é a recoroação de Cristo. Na terceira visão, ele é apresentado como, vê-se qual é o objeto, o incensário. Isso é que é Cristo com o seu ministério de quê? Intercessor, advogado. Foi o que ele foi fazer quando ascendeu aos céus. 3 ministérios. Sumo sacerdote, rei e intercessor, nosso advogado. No entanto, na quarta visão do grande conflito, o que é que há? Ele passa de um local para o outro, porque vê-se o que é a Arca da Aliança. Começa um quarto ministério de Cristo, que é o de juiz. Juiz, 1844. Certo? Na quinta... Vamos já para a quinta visão. Sabem o que acontece na quinta visão? O santuário fica cheio de... e é fechado. Isto significa o que acontece? A porta da graça termina. Termina o julgamento e começa o quê? O que é a quinta visão? As 7 pragas. Se nós formos analisar a estrutura do livro do Apocalipse, ela tem uma sequência lógica e tudo bate certo com tudo. Não é o tema de hoje, não vamos ter tempo de falar sobre isso. No entanto, o que é que eu quero dizer com isto? É que existe uma lógica para aquilo que é apresentado no livro do Apocalipse. E essa lógica demonstra todos os ministérios de Cristo. Mas também nos demonstra a nós onde é que espiritualmente nós encaixamos no livro do Apocalipse. E nós encaixamos-nos onde? Na igreja de... Mas queremos ser aqueles que vão pregar o quê? As 3 mensagens angélicas a todo mundo. Certo? Então tem que acontecer alguma coisa para que isto seja possível. E reparem, se abrirem o livro do Apocalipse, no capítulo 13 e no capítulo 14, é assim que está. Primeiro, capítulo 13, 2 armas de Satanás. Quais são? Roma e Estados Unidos. Capítulo 14, resposta de Deus. Exército que vai proclamar as 3 mensagens angélicas. Certo ou errado? Muito bem. Então, no capítulo 13, está aquilo que vai acontecer, que vai realmente ditar como é que vai esta passagem da igreja de Laodiceia para a igreja triunfante.
Introduzir-se-ão divisões na igreja. Vão-se desenvolver quantos partidos? O trigo e o joio crescerão juntos para a ceifa. No entanto, o que é que dizem em Amós 9:9? Que eles têm que ser separados. Haverá uma sacudidura na peneira. No devido tempo, vamos parar aqui. A sacudidura é um evento único? Ou ela já começou? Certo. Mas aqui está-se a referir a quê? À sacudidura final. Está bem? É isso que nós estamos a falar. Sacudidura final. No devido tempo, tem um tempo que é específico para isso acontecer. A palha precisa ser separada do trigo. Por se multiplicar a iniquidade, o amor do mundo está esfriando, e é precisamente o tempo em que o genuíno será o mais fraco. Então, é o tempo em que o genuíno será mais forte. Porque é que diz a profecia? Que nenhum do trigo cairá no chão. E quando é esse momento? Nós vimos que pela sequência do Apocalipse seria nos acontecimentos de Apocalipse 13. O que é que fala de Apocalipse 13? É o que temos vindo a estudar. É as leis dominicais. Reparem o que diz Ellen White. Quando a lei de Deus for anulada, em qual das fases é que é anulada? Segundo a lei dominical. O que é que vai acontecer? Sua igreja será peneirada por provas terríveis. Quando será então a segunda lei, a sacudidura? Após a segunda lei dominical. E uma proporção maior do que agora podemos prever. Dará ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demónios. Lembram-se da profecia que começámos o estudo de hoje? É espíritos demónios semelhantes a... Está-se a referir a quê? Exatamente os argumentos que nós temos estudado. Que vão ao encontro de todo mundo, e esses argumentos irão convencer uma parte muito importante de quem? Do povo de Deus. É o que este texto está a dizer. Muitos do povo de Deus vão aceitar. Não vai longe o tempo em que a prova sobreviverá a toda a alma. A marca da besta nos será recomendada com insistência. Os que, passo a passo, cederem às exigências do mundo e se sujeitarem a costumes mundanos, não acharão difícil submeter-se aos poderes dominadores. De preferência a expor-se a escárnios, a insultos, a ameaças de prisão. Nesse tempo o ouro será separado da escória da igreja. Então qual é o evento que vai iniciar a sacudidura? São, precisamente, as leis dominicais. Mas dentro da igreja vai haver um motivo que vai causar essa separação, e não é a lei dominical. Vai haver uma doutrina que vai fazer a separação entre o ouro e a escória, entre o trigo e o joio. Irmãos, é uma surpresa extraordinária qual é esta doutrina. E prestem muito atenção, porque isto pode fazer muita diferença na tua vida. Porque vai chegar a uma altura em que nós temos que decidir se nós aceitamos ou não esta doutrina. Porque é isto que vai dividir a igreja a meio. Vamos ler. Estamos no tempo da sacudidura. Tempo em que cada coisa que pode ser sacudida, sacudir-se-á. O Senhor, o que é que Ele não vai fazer? Não desculpará aqueles que quê? Os outros ainda vão ter a oportunidade. Mas os que conhecem a oportunidade, não. Se não obedecerem esses mandamentos, porquê? Palavra e ação. Lembram-se? Não basta acreditar, temos que agir. E agora vamos tentar decifrar o que é que vai acontecer à sua igreja, à igreja do Senhor nesta altura. E vou ler com calma. Quando as aflições se intensificarem, estas aflições vão ser provocadas por quê? Pelas leis dominicais. Ver-se-á separação e também unidade em nossas fileiras.
Há alguns que agora estão dispostos a empunhar a arma da peleja, em ocasião de verdadeiro perigo, tornarão manifesto que não edificaram sobre a sólida rocha. Eles cederão à tentação. Os que tiveram grande luz e preciosos privilégios, mas não aproveitaram hoje, sob pretexto ou outro, hão de retirar-se de nós. Quem é que se vai retirar? Aqueles que não se edificaram. Os que tiveram a oportunidade para ouvir, aceitar a verdade e se uniram aqui, igreja. A Igreja Adventista do Sétimo Dia. Nós não estamos a falar do povo de Deus num modo assim, como é que eu ia dizer? É especificamente qual é a Igreja? Adventista do Sétimo Dia. Considerado o povo de Deus que guarda os mandamentos, mas não possuem mais vitalidade e consagração a Deus que as igrejas nominais, serão atingidos pelas pragas de Deus tão verdadeiramente como as igrejas que se opõem à sua lei. Para quem é esta mensagem? É para mim. E agora reparem bem se entendem os dois próximos textos. Ao vir a sacudidura, pela introdução de falsas teorias, nós já vimos quais são essas falsas teorias. Reparem bem. Esses leitores superficiais, não ancorados em parte alguma, serão como a areia movediça e escorregam para qualquer posição para agradar a tendência de seus sentimentos de amargura. Ok. Então vamos ver se nós percebemos isto. Reparem muito bem que isto é muito importante. No tempo do fim, ao vir a sacudidura, por causa de quê? Dos argumentos que vão invadir o mundo, que vão permitir aos governadores implementarem as leis dominicais, aqueles que são o quê? Conhecedores superficiais da verdade, daquilo que vai acontecer, o que é que eles vão fazer? Porque não têm o quê? Não estão ancorados. Não têm uma âncora. Só nos falta uma coisa para nós percebermos a mensagem de hoje. Saber o que é esta âncora. Irmãos, tomem muita atenção. Estas mensagens foram representadas como uma âncora para o povo de Deus. Aqueles que as compreendem e recebem serão preservados, serem varridos pelos muitos enganos de Satanás. Sabem qual é a doutrina que vai fazer a diferença na sacudidura? Aceitar ou não os escritos de Ellen White. Isso é que vai fazer a diferença na Igreja de Deus no tempo do fim. E sabem porquê? A Bíblia fala de leis dominicais, nós vimos pela Bíblia. Fala ou não fala? Fala. Mas a Bíblia explica os detalhes do que é que vai acontecer? Não. Os detalhes nós vimos onde? No Espírito de Profecia. E reparem que eu posso perfeitamente vos dizer, se eu não acredito no Espírito de Profecia, os argumentos não são verdade porque não estão na Bíblia. No tempo do fim, se eu rejeito o Espírito de Profecia, eu estou a rejeitar a mensagem especial que Deus deu para eu saber o que é que vai acontecer nos eventos finais. E como tal, o que é que vai acontecer? Eu não tenho âncora e eu vou ser varrido. E é por isso que as mensagens que Deus entregou a Ellen White são tão importantes para os eventos finais. E é por isso que os leitores superficiais vão acreditar no quê? Nas teorias falsas. Porque não têm maneira de acreditar que aquelas teorias são exatamente aquilo que Deus revelou ao seu povo. É verdade que serão as leis dominicais que vão apertar o povo de Deus, mas aquilo que os vai separar é acreditar ou não nas mensagens do Espírito de Profecia. Perguntei qual o sentido da sacudidura que eu acabava de presenciar e foi mostrado que fora causada. Porquê? Pelo positivo testemunho, motivado pelo conselho da testemunha fiel aos laodiceanos.
E esse testemunho terá o seu efeito no coração de quem recebe, levando-a a exaltar a norma e declarar a positiva atitude. Alguns não suportarão esse claro testemunho. E o que é que vão fazer? Opusar-se-lhão. E isto causará sacudidura entre os filhos de Deus. Acham que é importante nós sabermos isto, irmãos? Acham que é importante nós estudarmos e sabermos o que é que o Apocalipse diz, o que é que Daniel diz, o que é que toda a Bíblia diz? Acham que é importante nós sabermos a mensagem específica que Deus deu a Ellen White para o tempo do fim? Sim. Só assim nós estaremos prontos e compreenderemos aquilo que vai estar a passar no mundo. Só assim nós seremos os escolhidos que, se possível fora, enganaria até os... Conhecem este texto? Uma coisa é certa. Os adventistas do sétimo dia que se colocarem sob o estandarte de Satanás abandonarão primeiro sua fé nas advertências e representações contidas no testemunho do Espírito de Deus. Sabem o que é isto? Isto é o nome que ela não dava ao quê? Aos seus escritos. Ela está a dizer que aqueles que se colocam sob o estandarte de Satanás primeiro rejeitam o quê? Os escritos de Ellen White. E é por isso que ela diz que o último engano de Satanás... Qual é? O último engano de Satanás é o quê? Anular o testemunho do Espírito de Deus. Dizer que Ellen White é o quê? Não é uma profetisa. Os seus escritos não interessam. Isso já era outro assunto, irmã. Mas sim, também o assunto da Trindade está diretamente, por exemplo, na mensagem à Igreja de Laodiceia, etc. Mas agora estamos a falar especificamente nos seus escritos. Repare, e ela, isso faz parte dos seus escritos, não é? Ela... Exatamente. Não havendo profecia, o povo se corrompe. Satanás operará habilmente de várias maneiras e por diferentes instrumentalidades para perturbar a confiança do povo remanescente de Deus no verdadeiro testemunho. Eu venho de um continente em que muitos países não aceitam, já hoje, o Espírito de profecia. Graças ao Senhor, no meu país, ainda é perfeitamente aceito. Os líderes da igreja em Portugal aceitam e pregam com a Bíblia na mão e com o Espírito de profecia. Mas em muitos locais na Europa, isto já não é possível. O inimigo tem enviado os seus magistrais esforços para abalar a fé de nossos próprios povo nos testemunhos. E é exatamente como Satanás tensionava que fosse. Os que têm preparado o caminho para o povo não dar atenção às advertências, às repreensões dos testemunhos do Espírito de Deus, verão surgir uma torrente de erros de toda a espécie. O plano de Satanás é enfraquecer a fé do povo de Deus nos testemunhos. Em seguida vem o ceticismo no tocante a pontos vitais de nossa fé. Às colunas de nossa posição, depois dúvidas acerca da própria Bíblia. E a caminhada descendente para a perdição. Quando os testemunhos nos quais se acreditava anteriormente são postos em dúvida e rejeitados, Satanás sabe que as pessoas enganadas não pararão aí. E ele redobra os seus esforços para lançá-los em rebelião aberta, que se torne irremediável e termine em destruição. Então é verdade que as leis dominicais serão o catalisador para a sacudidura. Mas dentro do povo de Deus, aquilo que irá separar aqueles que ficam daqueles que saem é exatamente aceitar os detalhes que estão escritos nos testemunhos de Ellen White. E o Jefferson já referiu este texto durante as suas pregações. Mas o que é que está escrito? A igreja talvez pareça como prestes a cair. Qual é a profecia? Mas ela não cairá. Ela permanece ao passo que os pecadores de Sião serão lançados fora quando? Na sacudidura. Amém? Amém. A palha separada do trigo precioso. É um trânsito terrível.
não obstante, tem de acontecer. Porquê? Porque ao aproximar-se a tempestade, uma classe numerosa, muitos de que hoje professam a fé na mensagem do terceiro anjo, mas que não foram, e é isto que vamos falar amanhã, mas que não têm sido santificados pela obediência à verdade, abandonam a sua posição e vão passar para a fileira do adversário. Levante-se a oposição. De novo exerçam o domínio, o fanatismo e a intolerância. Acenda-se a perseguição e os insinceros e hipócritas vacilarão renunciando à fé. E eu quero que nós estejamos neste grupo, irmãos. Mas o verdadeiro crente permanecerá firme como uma rocha, tornando-se mais forte a sua fé, a sua esperança mais viva do que nos dias da prosperidade. Amém. E será este povo que irá passar por esta sacudidura, que irá estar pronto para fazer o quê? Para proclamar ao mundo a pregação final das 3 mensagens angélicas e cumprir a profecia de Apocalipse 18:1, em que a terra se iluminará com a glória de Deus. A glória de Deus será manifesta onde? No seu povo, naqueles que se tornarão fiéis, naqueles que ficarão, naqueles que serão ouro, que serão trigo. Esta profecia vai se cumprir, quer nós queiramos, quer não. Mas Deus quer que ela se cumpra através de cada um de nós. O zelo dos que obedecem ao Senhor, estas profecias são incríveis para cada um de nós. E ele aumentará à medida que o povo e a igreja se unirem para invalidar a lei. Toda a objeção levantada contra os mandamentos de Deus abrirá caminho a quê? Ao avanço da verdade. Habilitará os seus defensores a apresentarem seu valor perante os homens. Há uma beleza, há um poder na verdade, que nada poderá tornar tão evidente como a oposição e como a perseguição. E a grande comissão. Aquele trabalho que hoje temos deixado de fazer em tempo de paz e prosperidade terá de realizar-se em terrível crise, sob circunstâncias mais desanimadoras e proibitivas. E sabem qual é o grande desfecho de tudo isto? Sabem qual é o grande desfecho de tudo isto? Estandarte após estandarte era arrastado no chão. À medida que o grupo após grupo do exército do Senhor se fazia o quê? Fazia o quê? Se juntava ao inimigo. Mas reparem que extraordinário o amor de Deus. Tribo após tribo, das fileiras do adversário, se unia ao povo de Deus que guarda os mandamentos. Os lugares vagos nas fileiras serão preenchidos pelos que foram representados por Cristo, como tendo chegado na hora 10ª. Amém? Amém? Aqueles que já hoje conhecem a verdade, que permanecerão firmes, juntar-se-ão aqueles que nunca ouviram, que não conhecem a verdade, que inicialmente até foram enganados, mas ouvindo a verdade, vão querer se juntar ao povo de Deus, mesmo tendo a sua vida em jogo. E é por isso, e a última citação, há muitos com quem o Espírito de Deus está lutando. O tempo dos juízes destruidores da parte de Deus é o tempo de misericórdia para aqueles que agora não têm a oportunidade de aprender o que é verdade. Enquanto a porta é fechada para os que não querem entrar, será admitido um grande número de pessoas nestes últimos dias ouvirem a verdade pela primeira vez. Irmãos, esta é a sacudidura final. É um trânsito terrível, mas ele tem que acontecer. Só desta maneira o mundo, o povo de Deus, estará pronto para iluminar a terra com a glória de Deus. Mais uma vez, a pergunta que vamos responder amanhã só é: será que hoje eu estou pronto? Será que hoje eu estou a fazer aquilo que eu preciso
para me preparar. Amanhã nós vamos ver exatamente as 4 coisas que Deus está a tentar ensinar ao homem, que nós devemos pôr em prática na nossa vida hoje, para estar pronto para fazer parte deste povo que vai iluminar a terra com a glória de Deus. É hoje o tempo de preparação. Tudo isto Deus nos revela não para nós termos medo, não para nós estarmos aterrorizados, mas para estarmos o quê? O que é que diz no Apocalipse? Felizes aqueles que guardam as palavras deste livro. O Apocalipse, apesar de um livro que fala de destruição, é um livro de alegria, de felicidade. Porquê? Porque é nesta altura que o povo de Deus finalmente vai cumprir a sua missão. É nessa altura que o povo de Deus vai ser completamente cheio do Espírito Santo para fazer a sua obra. Amém. Vamos nos levantar para terminar com uma oração. Maravilhoso Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, bom Pai, porque apesar de nos teres dado tanta revelação, no tempo do fim, na tua sabedoria e na tua misericórdia, ainda enviastes mais detalhes, bom Pai, para estarmos preparados para os eventos finais. Ajuda-nos, Senhor, a valorizar as mensagens que entregastes a Ellen White, bom Pai. Ajuda-nos, Senhor, a estarmos atentos para perceber quais foram essas mensagens, para que possamos estar preparados para não ser enganados pelos enganos finais e pelos argumentos que vão invadir este mundo e que já estão a invadir este mundo neste momento, Senhor. Nós vimos as armas de Satanás, mas vimos também a resposta de Deus. Deus está a preparar um exército inabalável para cumprir a tua missão. Senhor, ajuda-nos a fazer parte deste exército, Senhor. Nós vimos ao longo destas mensagens, estas coisas já não vão ser para daqui a 1000 anos, nem daqui a 2000 anos, nem para daqui a 200 anos, nem para daqui a 100 anos, bom Pai. Tudo está pronto. E é muito provável, Senhor, que nós possamos fazer parte desse povo, bom Pai. E por isso, Senhor, hoje ajuda-nos a tomar a decisão de nos prepararmos, de nos enchermos com o Teu Santo Espírito, de nos colocarmos à Tua disposição, bom Pai, para que possamos realmente fazer parte daqueles que vão permanecer firmes. Há milhares de anos Tu disseste ao Teu profeta Amós que um dia irias peneirar o Teu povo em todas as nações, mas já deixaste a promessa que aqueles que Te amam verdadeiramente, que aqueles que estão dispostos a entregar a sua vida nas Tuas mãos, nem um único desses irá cair no chão, mas irá permanecer em pé. E eu quero fazer parte, Senhor, desses grãos. Eu quero fazer parte desse trigo. Eu quero ser essa árvore que vai estar em pé. Bom Pai, ajuda-me com a Tua graça, Senhor, porque em mim nada se pode aproveitar. Ajuda não só a mim, mas a cada um que estamos aqui presentes. Possamos ser as Tuas mãos, a Tua boca, os Teus pés nesta terra, para levar esta mensagem aos outros, Senhor. Para já hoje avisarmos todos quantos pudermos daquilo que vai acontecer. E acima de tudo, possamos fazer parte daqueles que vão levar esta última mensagem a todo mundo. É aquilo que pedimos em nome de Jesus. Amém.